Você sorri, mesmo quando está cansado, mesmo quando a vontade real era ir embora, desligar o telefone e fechar a porta. Você diz, tudo bem, quando não está. Diz, eu entendo quando não entende. Diz, claro, quando por dentro está gritando, não. E ninguém percebe, porque você aprendeu a desaparecer bem, aprendeu a ser agradável, educado, prestativo, aprendeu a se moldar às expectativas, a não causar desconforto, a ser a presença leve que todo mundo aprecia, mas ninguém enxerga, de verdade. E a pergunta que grita por trás do sorriso contido é simples. A que custo? Carl Jung dizia que aquilo que você não torna consciente se manifesta em sua vida como destino. E talvez seu destino até aqui tenha sido esse: agradar, adaptar-se, sobreviver emocionalmente sendo útil. Mas dentro de você, uma parte silenciosa começa a ruir. Você tenta se convencer de que ser amado é mais importante do que ser autêntico, que manter a paz é mais importante do que expressar sua verdade, que é melhor não incomodar do que confrontar. Mas no fundo você sente, está se apagando. E cada vez que se nega para caber em algum lugar, algo dentro de você se parte. Não, é uma dor visível. Não sangra, não estoura, mas pesa. É um tipo de morte que acontece devagar. Um silêncio que vai ocupando espaço dentro do peito. Uma ausência que cresce toda vez que você diz sim para os outros e não para si. Talvez você tenha sido aquela criança que percebeu cedo demais que, para ser amada, precisava obedecer, que chorar demais era feio, que ser intenso afastava, que dizer não gerava rejeição. E aos poucos foi trocando autenticidade por aceitação. Não é culpa sua. Foi a forma que encontrou de sobreviver. Mas agora, essa estratégia virou prisão. E o mais cruel dessa prisão é que ela não tem muros, tem sorrisos, aplausos, elogios. Você é tão legal, você é tão maduro, você é sempre tão tranquilo. Eles admiram exatamente a versão que te mata. E quanto mais você é aplaudido por ser agradável, mais fundo você afunda dentro de si. Jung dizia que o maior fardo que uma criança pode carregar é a vida não vivida de seus pais. Mas, às vezes, o maior fardo que um adulto carrega é a vida não vivida de si mesmo. Você começa a se perguntar por que está sempre cansado, sem energia, com a alma em silêncio. Por que os relacionamentos parecem rasos? Por que sente que algo está faltando, mesmo quando aparentemente tudo está certo? A resposta não está fora. Está nesse comportamento invisível e corrosivo de dizer sim quando quer dizer não, de sorrir quando quer gritar, de se calar para manter conexões que na verdade só existem enquanto você se apaga. E esse é o preço invisível de ser aceito. A própria essência vai sendo deixada para trás. Você começa a não se reconhecer mais. Os desejos ficam confusos. As vontades viram dúvidas. A identidade se dilui. É como estar vivo apenas pela metade. Uma existência que cumpre funções, mas não se expressa de verdade. E o mais doloroso é perceber que, mesmo sendo tão bom, tão útil, tão presente, você ainda sente solidão, porque a verdade é que ninguém pode amar aquilo que você finge ser, e enquanto você for amado pela máscara, ninguém jamais verá seu rosto. Viver para agradar parece seguro, parece nobre, parece gentil, mas no fundo, é só uma forma de desaparecer aos poucos. É uma tentativa desesperada de garantir amor, trocando sua verdade por pertencimento. Mas toda moeda tem dois lados. E a pergunta que precisa ser feita agora é simples e cortante. Quantas partes de você precisaram morrer para que os outros se sentissem confortáveis? Carl Jung acreditava que a cura começa no instante em que reconhecemos o que estamos fazendo conosco. E talvez esse seja o primeiro passo da sua cura. Perceber que agradar não é amar. É medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser rejeitado. Medo de ficar sozinho. Medo de incomodar. Mas esse medo não precisa mais comandar sua vida. Porque o amor que vale a pena não exige que você desapareça. Ele começa exatamente quando você escolhe existir. Ninguém nasce tentando agradar. Você nasceu chorando alto, exigindo espaço, querendo ser atendido,
como todo ser vivo que se sabe, digno de cuidado. Mas em algum momento você aprendeu que ser você não era o suficiente. Talvez tenha sido no olhar de desaprovação quando você expressou raiva, ou na bronca disfarçada de educação quando mostrou tristeza. Talvez tenha sido naquele elogio que veio depois de um esforço enorme para conter o que sentia. Agora sim está comportado. Agora sim está bonito. Agora sim está certo. Foi aí que a máscara começou a se formar. Não é uma máscara física. É uma forma de existir moldada para não incomodar. Não ser demais, não ser de menos, não atrapalhar. Você passou a observar os outros e ajustar-se para ser aceito. Aprendeu a sorrir quando queria chorar, a dizer, está tudo bem, enquanto carregava o mundo dentro do peito. A máscara virou armadura. E como toda armadura, ela protege, mas também aprisiona. Carl Jung chamava isso de persona, a versão que mostramos ao mundo para sermos aceitos. A persona não é um erro. Ela é necessária para viver em sociedade. Mas o problema começa quando a persona se torna a única identidade que você conhece. Quando você se esquece de quem é sem ela. Quando ela toma o lugar do seu verdadeiro rosto. Quando você acredita que precisa dela para ser amado, respeitado, incluído. E então, sem perceber, você constrói uma vida em torno do que esperam de você, não do que você realmente quer. Aceita convites que não deseja. Entra em relacionamentos que esvaziam. Faz escolhas baseadas no medo de perder a aprovação alheia. Mas lá no fundo algo começa a incomodar. Um vazio que não se preenche mesmo quando tudo parece funcionar. Uma angústia sutil que surge nas pausas, nos domingos à noite, nas conversas em que você sorri, mas não sente nada. Esse vazio é o eco da sua ausência. E o mais cruel é que o mundo continua te elogiando. Quanto mais você se adapta, mais é reconhecido. Você é incrível. Você é confiável. Você está sempre bem. Mas ninguém vê o esforço que é sustentar essa imagem. Ninguém sabe o peso que é acordar todos os dias para representar um papel que não te representa. Você se tornou especialista em ser o que os outros querem, mas desaprendeu a ser quem você é. Jung dizia que a vida não vivida se transforma em uma sombra que persegue a consciência. E essa sombra hoje é você mesmo, a versão que foi silenciada, os desejos não atendidos, as vontades ignoradas. Ela aparece em forma de cansaço, ansiedade, frustração crônica. Ela aparece quando você tenta descansar e não consegue. Quando se olha no espelho e sente que falta algo, mesmo que tudo esteja em ordem. Talvez você ache que está sendo humilde, generoso, equilibrado, mas na verdade, está desaparecendo e ninguém nota, porque você se tornou funcional, útil, suportável. E isso no mundo de hoje é o suficiente para que ninguém questione nada. Mas você sente, você sabe, que por trás do bom comportamento existe um grito abafado. E esse grito é seu. Você quer ser ouvido, quer ser visto, quer ser aceito por quem é, e não por quem aprendeu a fingir ser. Mas isso exige coragem. A coragem de tirar a máscara. De arriscar ser rejeitado por ser verdadeiro, ao invés de ser amado por ser falso. A coragem de assumir que você está cansado de representar, cansado de se adaptar, cansado de ser a versão editada de si mesmo. E talvez essa seja a parte mais difícil. Perceber que a máscara não protege mais. Ela pesa, ela sufoca, ela te mantém longe da vida que você poderia ter. Jung dizia que ser normal é a meta dos fracassados. Porque no fundo normalidade é só outro nome para conformismo. E você não nasceu para conformar. Você nasceu para se tornar quem realmente é. Mas antes disso, é preciso desaprender o que ensinaram. É preciso olhar para a máscara não com culpa, mas com compaixão. Ela foi útil. Ela te salvou. Mas agora, ela te impede de viver. E a pergunta que fica é simples. Quem é você? Quando ninguém precisa ser agradado, você diz sim com um sorriso, mas o corpo responde com cansaço. Você concorda para manter a harmonia, mas algo dentro de você murcha toda vez que cede. E no fundo, sabe, não era isso que queria. Talvez fosse um não, um hoje não posso,
Isso não é justo comigo. Mas ao invés disso vem o claro, o imagina, o pode deixar. E você se silencia de novo. Esse é o problema de agradar. Parece leve na superfície, mas pesa no silêncio. Você sacrifica a própria vontade por uma falsa paz. Finge estar bem para manter a imagem. E aos poucos vai colecionando pequenas traições contra si mesmo. Carl Jung dizia que nós nos tornamos neuróticos quando nos separamos de quem somos. E talvez a ansiedade que você sente não seja um problema isolado. Talvez seja apenas o resultado acumulado de todas as vezes em que você se colocou em último lugar. Porque cada sim que você diz sem querer é um não que você grita internamente e ninguém ouve. É uma escolha inconsciente de alimentar o outro e deixar-se com fome. É uma forma de desaparecimento diário. No começo parece nobre, parece maturidade, empatia, respeito, mas com o tempo, você percebe que está ficando para trás da própria vida. Enquanto cuida do bem-estar de todos, o seu vai se esgotando. Você começa a perder o brilho. As atividades que te enchiam de energia já não têm o mesmo efeito. Os lugares que te acolhiam agora parecem vazios. Você sente como se estivesse presente, mas não pertencente. E o mais cruel é que ninguém percebe. Porque você aprendeu a performar. Aprendeu a manter o tom de voz calmo, o olhar gentil, a disposição constante. Mas por dentro, há um abismo. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. E a síntese, sua resistência em se colocar como prioridade está criando exatamente o oposto do que você busca. Relacionamentos verdadeiros, conexão profunda, reconhecimento autêntico. Porque como os outros vão reconhecer quem você é, se você mesmo não se mostra? Como alguém vai te valorizar, se você mesmo se deixa por último? Não é egoísmo dizer não, é clareza, é cuidado, é o reconhecimento de que você também importa. Você tem o direito de não concordar, de não estar disponível, de não querer o que os outros querem, e principalmente de não carregar tudo nas costas para que ninguém se frustre. Mas o medo de decepcionar te mantém preso. Preso à ideia de que o amor depende da sua utilidade, de que a aceitação exige renúncia, de que ser amado é ser agradável o tempo todo. Mas o amor que exige a sua negação não é amor, é condicionamento. E cada vez que você repete esse padrão, está ensinando ao mundo que você não tem limites. Está dizendo, mesmo sem palavras, que está tudo bem te explorar emocionalmente. Está permitindo que o outro ocupe um espaço que deveria ser seu, até que um dia você explode, ou adoece, ou simplesmente esfria, porque ninguém aguenta se negar para sempre. Você começa a se irritar com pequenas coisas, a se afastar de todos, a sentir raiva de quem ama, mas no fundo, a raiva não é deles, é de você mesmo, por ter permitido, por tanto tempo, ser tratado como alguém que não tem voz. Mas há uma saída. Ela começa quando você entende que o não precisa ser duro, precisa ser verdadeiro. E que cada vez que você diz sim quando queria dizer não, está sabotando sua própria liberdade. Você pode começar aos poucos, dizendo, hoje não dá, recusando convites que não fazem sentido, afirmando seus sentimentos sem medo de afastar. Porque quem se afasta da sua verdade, nunca esteve com você de verdade. E quem realmente te ama, não quer que você se sacrifique. Quer que você exista, inteiro, presente, honesto. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. Se você não enfrentar agora a necessidade de agradar, acabará vivendo uma vida onde será sempre o figurante da própria história. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para ser protagonista. E às vezes, o primeiro ato desse protagonismo é uma simples palavra. Não. Há um momento em que o cansaço de agradar se transforma em silêncio. Mas não é o silêncio de quem encontrou paz. É o silêncio de quem desistiu de ser ouvido. Você sorri menos, fala menos, sente mais. E às vezes, nem sabe exatamente o que. É como se algo dentro de você estivesse encoberto, mas pulsando. Como se existisse uma parte esquecida que não morreu, apenas se escondeu.
Carl Jung chamava isso de sombra. A sombra não é algo negativo por definição. Ela não é seu lado mau, seu erro, seu defeito. Ela é simplesmente tudo o que foi excluído da sua identidade para que você pudesse sobreviver emocionalmente. Tudo aquilo que você foi ensinado a reprimir. Os impulsos que não se encaixavam. As vontades que foram rotuladas como erradas. Os sentimentos que causavam conflito. A sombra é o reflexo daquilo que você abandonou para caber. E ela não desaparece. Ela apenas espera, em silêncio. Ela se manifesta no incômodo que você sente quando alguém vive com liberdade aquilo que você reprime. Na inveja disfarçada, na raiva inesperada, na tristeza sem motivo. E principalmente, na sensação constante de estar desconectado de si mesmo. Você pode passar anos tentando ser positivo, agradável, funcional. Mas se a sombra não for reconhecida, ela continuará governando sua vida das profundezas. Jung dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. E talvez o que você precise agora não seja de mais motivação ou elogios, mas de coragem para olhar para a parte de si que foi esquecida ou escondida em nome da aceitação. Talvez sua sombra contenha a raiva que nunca pôde ser expressa, a vontade de dizer não, a dor de não ter sido visto, o ressentimento por ter sempre se calado, a frustração de ter se moldado aos desejos alheios. Você não precisa ter medo da sua sombra. Ela não é um inimigo. Ela é apenas a memória viva do que você precisou esconder para ser amado. E enquanto ela não for integrada, você continuará se sentindo incompleto. Continuará tentando agradar. Continuará dizendo sim quando não quer. Continuará sorrindo por fora, mas gritando por dentro. Porque a sombra ignorada se manifesta como autoabandono. E o autoabandono, com o tempo, se transforma em esgotamento, em apatia, em uma vida que parece correta, mas não faz sentido. Mas quando você começa a olhar para a sombra com honestidade, algo muda. Você começa a se reconhecer. Começa a perceber que muito do que julgava ser defeito era na verdade apenas partes suas não aceitas. Partes que carregam força, sensibilidade, verdade. Ao integrar a sombra, você não se torna perfeito. Você se torna inteiro. E, de repente, o que antes te causava medo, como dizer não, como expressar insatisfação, como assumir limites, passa a ser uma forma de reencontro. Você deixa de agir para ser amado e começa a agir porque se ama. Você deixa de agradar e começa a existir. O mundo pode estranhar. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão se incomodar com sua mudança. Mas o desconforto da verdade é sempre mais leve que o peso da negação. E no silêncio da sombra, você encontrará uma verdade inegável. Você nunca foi o problema. O problema foi precisar se esconder para ser aceito. Carl Jung dizia que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar. Você não vai se curar sendo mais gentil, mais calmo, mais correto. Vai se curar sendo mais você. Mesmo que no início isso pareça estranho. Mesmo que a voz ainda trema ao se posicionar. Mesmo que o medo ainda sussurre que você vai ser rejeitado. Porque o verdadeiro medo não é de não ser amado. É de ser quem você é. E ainda assim ser rejeitado. Mas a verdade é que cada vez que você se escolhe, mesmo tremendo, algo dentro de você se fortalece. E cada parte sua que é resgatada da sombra volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter deixado. Você começa a se reconstruir, não como uma nova versão, mas como uma versão mais honesta. E isso, por si só, já é o começo da liberdade. Você não precisa ser perfeito para ser inteiro. Só precisa parar de se esconder. Chega um momento em que você não consegue mais sustentar o personagem. O corpo começa a falar. A mente pede pausa. A alma sussurra. Volta para casa. Esse é o ponto de ruptura. Quando o esforço de agradar cansa mais do que o risco de ser você. Quando o medo de desagradar se torna menor do que o cansaço de se abandonar. Você percebe que viveu tempo demais segundo as expectativas dos outros. Seguiu o caminho que disseram ser o certo. Disfarçou dor com gentileza.
escondeu cansaço com sorrisos, colocou todos em primeiro lugar e esqueceu que você também existe. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E escolher a si mesmo não é um gesto egoísta, é um ato de resgate. É a decisão de não mais sobreviver através da aprovação externa, mas de começar a viver com base na própria verdade. Talvez você ainda não saiba exatamente quem é. Talvez sua identidade esteja tão camuflada que pareça difícil reconhecer o que é seu e o que é herança dos outros. Mas tudo começa com um gesto simples. Você decide parar de se abandonar. Decide respeitar o que sente, mesmo que os outros não entendam. Decide estabelecer limites, mesmo que isso frustre alguém. Decide ser honesto, mesmo que sua voz ainda esteja fraca. E esse gesto muda tudo, porque a vida não se transforma quando tudo está perfeito. Ela muda quando você para de negociar a própria alma para manter conexões que só existem à base de silêncio e esforço unilateral. Você começa a escolher o silêncio que cura, em vez do barulho que adoece. Começa a aceitar convites que fazem sentido, não aqueles que evitam conflitos. Começa a dizer não com firmeza, e sim com verdade. Pouco a pouco, você percebe. Se escolher não significa perder os outros, significa apenas perder aqueles que nunca aceitaram sua essência. E essa perda é liberdade disfarçada. Você começa a ver que o medo de decepcionar te manteve em relações vazias, que a necessidade de ser amado te afastou do amor próprio, que a busca por ser compreendido te impediu de se compreender. E é nesse espaço de redescoberta que o novo começa. Você passa a escutar aquela parte sua que sempre esteve ali, mas nunca foi ouvida. Aquela parte que dizia: você não precisa se explicar tanto, você não precisa se desculpar por existir, você não precisa merecer descanso, nem justificar seus limites. Essa voz, sufocada por anos de condicionamento, começa a ganhar força, e com ela, vem a coragem de viver uma vida diferente. Carl Jung falava sobre o processo de individuação como o caminho para a totalidade. Não uma vida perfeita, mas uma vida verdadeira. Não um eu idealizado, mas um eu real, com luz e sombra, força e fragilidade. Escolher a si mesmo é se comprometer com esse caminho. É entender que o sucesso não está em ser admirado, está em se sentir em paz com quem você é, mesmo que ninguém aplauda. Você vai perceber que algumas pessoas vão se afastar, e tudo bem. Talvez elas só estavam conectadas à sua versão moldada, não à sua essência. Outras, surpreendentemente, vão se aproximar, porque a verdade atrai, a autenticidade chama. O amor real não exige esforço, ele acolhe. E nesse novo ciclo, você começa a reconstruir tudo: as relações, o trabalho, a forma como se trata, o tempo que dedica a si. Não mais para provar algo, mas para honrar o que sente. Você começa a praticar o auto-amor não como teoria, mas como ação diária. Dormir quando está cansado, falar quando algo incomoda, pedir ajuda quando não consegue sozinho, celebrar vitória sem precisar da permissão de ninguém. Auto-amor é limite, é presença, é escuta interna, é olhar no espelho e pela primeira vez não procurar falhas. É reconhecer que mesmo com medos e incertezas, você está aqui, inteiro. E isso basta. Jung dizia que sou o que escolhi ser. E essa escolha acontece todos os dias, nos pequenos gestos, nas palavras que você não engole mais, nos convites que você recusa com leveza, na paz que você cultiva quando finalmente se permite existir, sem moldes. Aos poucos, o mundo ao seu redor começa a mudar. As conexões se tornam mais sinceras. O trabalho passa a ter mais propósito. Você para de se explicar e começa a se expressar, porque agora você habita o próprio corpo com presença, habita a própria vida com verdade, e descobre que o amor mais profundo não é o que vem dos outros, é o que nasce quando você se escolhe. Mesmo quando isso parece assustador, você se reencontra, e a vida silenciosamente agradece, porque cada alma que se desperta ilumina o mundo de forma única. Escolher a si mesmo é o começo da liberdade,
É o ato mais sagrado de coragem. E talvez, o único caminho verdadeiro para o sucesso. Aquele que se mede em paz, e não em aplausos. Comenta aqui. Hoje eu escolho existir. E se essa mensagem encontrou o seu coração, compartilha com alguém que também precisa lembrar quem é. O mundo não precisa de mais pessoas agradáveis. Precisa de gente inteira.